Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre o vídeo do Paulo Cogos, sobre o soldado Gabriel Monteiro. Paulo Cogos, como sempre, para defender o seu anarcocapitalismo, ele ataca o Estado e a ingenuidade do policial, o Gabriel Monteiro, em relação às suas denúncias sobre o coronel, que supostamente, segundo o Gabriel Monteiro, teria envolvimento com tráfico. Segundo uma apuração na internet, o que se sabe é que esse coronel teria uma palestra no Complexo da Maré, que inclusive ele nem foi lá dar essa palestra, ele é ligado ao PSOL. Se há uma relação dele com o tráfico, não há algo bem explícito nesse sentido. E aí que entra a questão estatal. Numa justiça anarcocapitalista, esse coronel já estaria condenado, pelo menos por uma parcela significativa da população que já o crê como um criminoso. Já o crê, já o vê como um criminoso, porque, segundo eles, esse coronel já está envolvido com o tráfico. Não teve uma devida apuração do processo legal. É mais ou menos o que acontecia na Idade Média, antes da igreja intervir. A Inquisição já existia antes da igreja a criar. Já acontecia a cremação de bruxas e de hereges em praça pública. A igreja só entra para tentar fazer com que ocorra um devido processo legal, onde o sujeito que está sendo acusado daquilo tenha o direito de se defender. Esse coronel teve o direito de se defender. Alguém sabe qual que é a defesa e a posição dele? Ninguém sabe. Todo mundo sabe das acusações do Gabriel Monteiro, ele que tem uma grande visibilidade nas redes sociais. Então, por conta disso, por conta dessa grande visibilidade que ele tem, ele acaba fazendo com que a visão sobre o coronel se torne enviesada. Então, aí que está o problema dos libertários, dos anarcocapitalistas, porque eles acham que o Estado, detendo o monopólio da força, da violência e da justiça, o Estado é corrupto. Sim, não questiono isso, há a possibilidade de corrupção. Mas essa possibilidade pode ser muito mais anárquica e disseminada sem um Estado. Porque simplesmente por ter apoio da opinião pública, o soldado Gabriel Monteiro, isso é a prova de que o anarcocapitalismo é uma merda. O caso Gabriel Monteiro é uma prova de que o anarcocapitalismo é uma merda. Porque se o que vale é a opinião pública, se não se tem um devido processo legal para o sujeito se defender, e aí? Como é que esse coronel vai fazer? Ele já vai ser executado porque ele tem ligação com o tráfico? Ou ele tem o poder de se defender e de mostrar o porquê ele não é aquilo que o estão acusando? Numa sociedade anárquica, você não teria isso. Como é que seria esses tribunais de justiça? Ah, justiça privada. E como é que ia funcionar essa justiça privada? Porque se tudo ali funciona de acordo com a lógica do capital, são os interesses financeiros que vão determinar os julgamentos? Anarcocapitalista. Se for um anarquista de esquerda, um anarquista comunista, que acredita que rompendo com a estrutura estatal, naturalmente as coisas vão caminhar para um comunismo. Mesmo nessa situação, quem que vai julgar? Quem que vai determinar o que é crime ou não? Quem é que vai dizer se um sujeito é criminoso ou não? Esse sujeito ele vai ter o direito de ampla defesa? O que vai determinar o julgamento dele afinal? Será os interesses do mercado ou será os interesses da comunidade? Seja um anarcocomunista ou um anarcocapitalista. Então Paulo Cogos, ele é muito inteligente, ele pega um caso lá, se eu não me engano, da Idade Média, para falar sobre esse assunto. Depois pega o caso Dreyfus, na França, para dizer, ele pega o caso da Idade Média, justamente o caso onde mais ou menos que já existia ali uma certa sociedade anárquica, não tinha um Estado muito bem instituído. Tinha um rei, que era o poder estatal da época, que o rei vai e manda executar um sujeito que poderia representar um perigo para o reinado dele. E é um poder estatal, sim, mas é uma ordem natural. Ele que fala tanto de natureza, eu não acredito muito nessa coisa de natureza, mas é algo cultural. É da cultura humana instituir poderes. Isso faz parte da história humana ao longo do tempo. Com exceção das sociedades primitivas, tribais,
que vinham ali num comunismo primitivo, onde todos tinham tudo em comum, não tinha um poder separado, um paralelo, ou um acima dos outros. Tinha os líderes, esses líderes acabavam que decidiam, mas mesmo assim tinha líderes. Então, se a gente voltar no tempo antes da criação do Estado, o caos e a desordem e a arbitrariedade reinavam muito mais. E com a dissolução do Estado, pode ainda continuar reinando, pode piorar de acordo ou conforme a situação que a gente tem no mundo hoje, onde um poder econômico determina muita coisa. Determina quem vai ser preso, quem vai ser solto. Determina quem vai comprar ou não a justiça. E com a democracia, que vira uma demagogia, as coisas podem piorar ainda mais. Porque tem muita gente apoiando o Gabriel Monteiro nas redes sociais. Ele que desobedeceu uma série de princípios do militarismo. E é engraçado que o Cogos tem um fetiche muito grande com guerras. Você vai ver que ele a todo momento fala de guerras nos seus vídeos. Ele que é um obcecado com o militarismo, onde há uma hierarquia, e o Gabriel Monteiro rompe esse princípio básico, que é o princípio da hierarquia da obediência. O Cogos, como católico, também tem um princípio básico dentro da Igreja Católica, que são os 3 princípios lá: obediência, castidade e agora eu esqueci, acho que é humildade, agora não lembro muito bem. Eu sei que são 3 princípios. E entre eles está a castidade, que a castidade não significa se castrar ou não ter relação sexual. A castidade indica cada situação. Se você faz parte do clero, a sua castidade implica o celibato, não se casar, não se casando, você também não pode ter relações sexuais. A castidade no casamento significa você ter relações sexuais única e exclusivamente para fins procriativos. A obediência à hierarquia da igreja, né, que tem hierarquia, diácono, sacerdote, presbítero e bispo, né? Depois tem cardeal, dentro do sacerdote também tem o monsenhor e tem também o papa. Essa é a subordinação, essa hierarquia. A hierarquia deve ser submetida, deve ser respeitada, deve ser de alguma forma você tem que se submeter a isso. Então são essas reflexões que eu faço diante do vídeo do Paulo Cogos, e ele que faz uma confusão muito grande, talvez por não ter estudado de forma tão rigorosa e sistemática as coisas. Ele faz associações, livres associações. Ele está muito mais para Freud, né? A livre associação, do que para alguém que estuda rigorosamente a história, a filosofia, a sociologia, e aí vai fazendo um samba do crioulo doido para tentar defender a sua posição, que é o anarcocapitalismo, que é completamente falhado. É uma coisa completamente absurda. Se você olha para a história da humanidade, você vai ver que isso não funciona. O Estado é um mal, mas talvez dos males o menor. A forma como ele é gerido é um problema? Sim. No mundo inteiro? Sim. Em alguns lugares menos que outros? Também. Mas uma sociedade anárquica criaria espaço. Se a gente olhar para o próprio morro, o Complexo da Maré e outros morros do Rio de Janeiro, onde o Estado não chega, não consegue ter a sua atuação, não leva segurança, saúde nem educação de forma adequada. A educação lá direto nos morros não tem aula, porque está tendo tiroteio, está tendo problemas lá. A saúde não tem também nos morros. A população tem que descer o morro para tentar ter atendimento médico. E a segurança também não tem, porque eles só chegam lá para atacar os moradores, não para defendê-los. Na verdade, atacar os traficantes, nunca as milícias, né? Quando a milícia toma conta do bagulho, aí eles deixam. E aí a milícia é um outro poder paralelo. Esses poderes paralelos, num anarcocapitalista, se disseminariam. Seriam disputas de poderes paralelos. Porque já que não tem um Estado centralizado, o que existiriam eram milícias defendendo cada qual os interesses do seu grupo. E a guerra, a chance de chegarmos no estado de guerra de todos contra todos do Thomas Hobbes é gigantesca. É gigantesca. E aí você fala, mas ninguém nunca viu isso, ninguém nunca viu também o socialismo tal como previsto por Marx, tal como previsto por Fourier, Proudhon e tantos outros. Cada um de uma forma diferente. Mas por quê?
Porque uma sociedade idealizada é uma utopia. E em nome das utopias sempre se faz arbitrariedades. E quando essas utopias se instalam na sua tentativa de se concretizar, acabam que viram uma peste, uma bagaça, uma bagunça geral. Tanto no comunismo, quanto se fosse um anarcocapitalismo, um anarco-comunista, como queria o Bakunin, por exemplo, que foi expulso da primeira internacional pelo Marx. Então fica essa reflexão, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, beleza, até a próxima.